Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite merecido dessa casa, em nome de meu amigo Paulo de Tarso, que me convidou, e estendo esses agradecimentos a todos os trabalhadores deste santo lugar. Já é a segunda vez que eu venho aqui e eu me sinto muito feliz e acolhida, e espero que os frequentadores também assim se sintam. Sejam todos bem-vindos e obrigada pela presença. Eu costumo dizer que as despretensiosas palavras que a gente concatena num discurso é de uma mensagem que é de origem divina e cujo mérito é de Jesus. Então vocês me desculpem a minha imperfeição e que essa mensagem nos sirva a todos de forma que a gente possa refletir, trazendo o cristianismo para as nossas próprias vidas. O tema de hoje é um tema muito especial. Fala sobre as posses de diversos tipos, tanto dos bens materiais em termos de riqueza, recursos amoedados, quanto as posses de tudo aquilo que a gente acha que tem e, na verdade, somos apenas mordomos, usufrutuários. A posse às relações afetivas, a posse ao trabalho ou a uma situação econômica que a gente exerce, a posse de um determinado status dentro da posição familiar onde nós somos, o filho que é meu, o marido que é meu e assim por diante. E como que isso está relacionado com o reino de Deus? E aí nós vamos nos lembrar, voltar algumas centenas de anos no cristianismo primitivo, e nós vamos nos lembrar de uma história de um jovem. Ele era um jovem e tinha muitas posses materiais. As suas arcas estavam abarrotadas de ouro e de prata. Ele era rico. Era jovem, bonito, era um atleta, competidor de corrida de bigas, que é aquela corrida em que eu tenho um carro puxado por 4 cavalos em geral. Então, ele tinha tudo que ele precisava. Os seus pais o cercavam de carinho, de atenção, de afeto. Ele era adulado. Todas as suas vontades eram preenchidas, nenhuma semelhança para com os nossos filhos. E aqui já começa uma preciosa reflexão para os nossos dias. Os filhos que nos foram confiados pelo Pai, nos foram dados a fim de que a gente se desdobre, e isso é muito digno, em trabalho e serviço, para dar o provimento à vida material, mas antes de tudo, a nossa função precípua é dar a eles a educação moral que vai os fazer independentes. Quando nós não estivermos mais aqui, quando a dificuldade se acercar de nós, lembrando que nós estamos passando por um planeta de provas e expiações, como que esse ser, que é um espírito que retornou à carne, vai conseguir enfrentar esses desafios? E aquilo faltava para esse jovem, que é chamado na história do mancebo rico. Ele sentia um grande vazio existencial, sentia que algo lhe faltava, e nada de tudo que ele tinha, e ele tinha muita coisa, conseguia preencher esse vazio. E muitas vezes a gente tem um sentimento similar ao desse jovem. Tem momentos em que a gente sente uma aflição, uma angústia sem nome, um movimento melancólico dentro de nós, e a gente fica buscando fora a resposta para o que há dentro. Deus está em tudo quanto existe, inclusive dentro de nós. E muitas vezes a gente recorre às fugas, seja na bebida, seja nos excessos de todos os tipos, excesso na mesa, excesso de comida, seja o excesso no desregramento das relações amorosas, relações tempestuosas. Hoje a gente está com um parceiro, amanhã a gente está com outro. Tudo isso, na verdade, para preencher um vazio que nós somos os únicos responsáveis para preencher. E era essa autonomia que Jesus ensinava, que o reino dos céus é uma construção íntima dentro de nós. Portanto, não é o outro ou não é nenhum recurso externo a mim que vai me causar a felicidade. Sou eu. São as minhas próprias escolhas. Eu me sentindo feliz, plena, posso inclusive ter uma relação saudável com o outro e isso ser um momento de felicidade para ambos. Mas entenda que a construção desse momento feliz é uma parceria minha e do outro. E aí o jovem acerca-se de Jesus e lhe faz uma pergunta: Mestre, eu sou um bom moço, eu sou um bom filho, honro meu pai e a minha mãe.
cumpro os mandamentos de Moisés. Não furto, não mato, não desejo a mulher do meu próximo, honro meu pai e a minha mãe, amo a Deus acima de todas as coisas, ajudo aos pobres, então todas essas minhas riquezas eu também reparto para aqueles que têm necessidade. Mas eu sinto um vazio injustificável. Por isso eu venho lhe perguntar, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus lhe responde, vende tudo que tem, distribui aos pobres e segue-me. E aí o jovem ficou reflexivo. Porque pensou por algum momento se desfazer de tudo de material que ele tinha. Aqueles recursos, o conforto, as bajulações, a sua vaidade atendida, a posição social em que ele era respeitado por todos os lugares por onde ia. E ele pensou um pouco até que isso era relativamente fácil de se desfazer. Mas seguir Jesus implicaria em dar as costas ao seu nome, à sua história, à sua família. Simplesmente abandonar tudo e mover a sua vida inteira seguindo um nazareno. Que para ele, reconhecidamente, ele acreditava que era o Messias. Ele se sentia imantado na presença de Jesus, a ponto de ter dificuldade de concatenar palavras num discurso. Mas aquele sacrifício, para ele, naquele momento, era demais. E Jesus percebeu essa hesitação. E aí o jovem começa a confabular com Jesus e tentar argumentar. Mas mestre, eu estou me preparando já há muitas semanas para uma competição importante que vai haver aqui na Cesareia. Haverá um campeonato de bigas e se eu ganhar, eu vou ser aclamado. As pessoas contam comigo, muitos apostaram em mim. E Jesus continua. Larga tudo o que tens, renuncia agora mesmo e segue-me. E ele começa a pensar em diversos argumentos para tentar mostrar a Jesus que ele queria, mas na verdade o seu sacrifício não ia até esse ponto. E aí Joana de Ângeles, na obra Jesus e a Atualidade, vai dizer, na verdade, ele, de posse com o que ele tinha, queria mais. Ele queria se encher sem livrar-se de nada daquilo que já possuía. E naquele momento, a gente tem uma cena de um homem perante o Filho do Homem. Jesus representa o ápice da humanidade, o nosso futuro, a nossa destinação. Em Jesus, todos os processos humanos já haviam cessado. Ele já tinha alcançado a plenitude. Então ele estava mostrando que se nós quiséssemos herdar a vida eterna, nada da vida material irá nos dar essa garantia. Apenas seguir a mensagem divina. E o jovem continua em dúvida. Pensa em todas as renúncias que ele precisaria fazer. Doar tudo o que tinha, tudo bem, mas seguir o Cristo lhe era demais. E aí a gente começa a perceber a validade e a relevância daquilo que o apóstolo Paulo disse na sua epístola aos Coríntios. Ainda que eu doe tudo que eu tenho aos pobres, que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me adiantaria. Era exatamente essa prova que esse mancebo rico, que esse jovem rico passava. Veja São Francisco de Assis, um jovem rico, no início da sua vida boêmio. Chega a um determinado momento que ele se sente arrebatado pela imagem do Cristo e passa a conhecer a sua mensagem. Doa tudo o que tem para os pobres. Passa a viver uma vida praticamente de penúria, com aquilo que lhe era apenas o estritamente essencial para viver. Mas ali não era simplesmente dispor dos seus bens. Ele renunciou e deu as costas à própria família. Contrafeito o seu pai. E seguiu Cristo por amor. Era justamente esse amor que faltava ao jovem. E Jesus continua. Eu não quero nada do que tens, quero a ti. Dá-me a ti mesmo. E aí, meus amigos, se nós estivéssemos na experiência desse jovem, qual seria a nossa reação perante Jesus? Estávamos ali perante um sol de excelentíssima grandeza, o divino escultor do orbe terrestre, o nosso mestre amado que nos governa os caminhos. Nós que vivemos na terra estamos imantados pela psicosfera divina de Jesus. Perante esse convite, qual tem sido o nosso comportamento?
Porque o convite do jovem é o mesmo convite que Jesus nos faz. Através da doutrina espírita, nós temos acesso à mensagem cristã apregoada pelo Cristo. E ele não cansa de esperar por nós. O movimento que a gente tende a fazer é pedir que a espiritualidade superior desça a nós. Mas qual o movimento que nós temos feito para ascender até a espiritualidade superior? E o que significa mesmo renunciar a si mesmo? Significa eu me despersonalizar, deixar de ser Patrícia? Longe disso. É um movimento de plenificação. Significa que a minha vontade, ela não importa. Embora eu tenha vontades, eu preciso alinhar as minhas vontades à vontade de Deus. E se nós acreditamos que Deus é nosso Pai, que Deus nos ama, Ele reconhece a nossa dor. E pai algum vai ver um filho chorando e vai deixar de dar-lhe o suprimento para que ele tenha algum tipo de conforto. Mas se Deus fizesse todas as nossas vontades, provavelmente nós estaríamos numa péssima situação, porque a gente não sabe pedir. Às vezes aquilo que nós mais desejamos, as nossas paixões, vão nos levar para um despenhadeiro moral. Mas como a nossa visão em geral ainda é muito limitada para o tempo presente e Deus tem uma visão eterna, ele percebe que aquela vontade naquele momento não deve ser atendida, porque a nossa destinação futura, que é o progresso, vai nos levar para outro caminho. Nós não podemos desconsiderar que estamos presos à matéria. Portanto, há o nosso princípio espiritual, uma espécie de força espiritual, e uma força material que é traduzida pelos nossos instintos, que faz com que a gente permaneça jungido à carne. E aí, nós precisamos ser vigilantes para avaliar se os nossos anseios estão mais voltados para os instintos ou mais voltados para a nossa destinação espiritual. E às vezes, um pai que ama precisa dar alguma corrigenda, fazer algumas pequenas correções, disciplinar. O ato disciplinar, ainda que revestido por ternura, é um ato de amor. Isso é educação. Educação é levar o ser a refletir sobre os seus atos. E ainda quando ele não tem condições de refletir, pense num garoto de 2, 3 anos. Eu tenho que obrigar ele a fazer algumas coisas que eu sei que vai ser bom para ele, como por exemplo, ir à escola, ainda que ele não queira. Porque no futuro, eu sei que aquele conhecimento vai ser importante na vida dele. É assim que Deus faz conosco. Então essa renúncia é repetir o Pai Nosso que nós rezamos há pouco. Seja feita a vossa vontade. E às vezes a gente não percebe. Aí vai uma pergunta. Seja feita a vossa vontade, mesmo que a vontade de Deus seja diferente da nossa? Ou se Deus contrariar a nossa vontade, a gente não quer mais, quer só a nossa? E aí quando a gente reflete sobre isso, a gente vê que nós, na verdade, não temos posse de nada, a não ser as nossas próprias virtudes, as nossas conquistas. Tudo de exterior que nós temos são apenas recursos para a gente ter conquistas que as traças não roem, que os ladrões não roubam, que são conquistas imperecíveis do nosso espírito. E é esse movimento que o Cristo nos estimula, quando ele diz, renuncia a tudo que tens e segue-me. Mas o jovem não conseguiu. A sua dose de sacrifício não era suficiente até esse ponto. Ele tinha a juventude, os sonhos, a vaidade, assim como nós também temos os nossos apegos. Ainda que nós não sejamos ricos como esse jovem, nós também temos algo de nosso, que em geral a gente se apega e não quer se livrar. Uma mágoa. Algo que aconteceu em 1971, no dia 5 de janeiro. A gente se lembra até hoje, com rigor de detalhes. Sabe quem foi, quando foi, onde foi, como foi. E muitas vezes esse sentimento é ruim, maltrata o nosso coração. A gente se lembra e lembra de toda a dor que aquele momento causou e vem repercutindo esses anos todos. Por que a gente tem tanta dificuldade assim de ressignificar os sentimentos? Muitas vezes a gente tem apego à mágoa. E se a gente não se permanece vigilante e olha para dentro de nós, a gente vai acumulando essas pequenezas e a carga vai ficando pesada demais.
E é por isso que a gente se sente tão cansado, tão desestimulado. Mas Jesus disse: vós que sentis sobrecarregados, entrega para mim a sua carga e eu vos aliviarei. E a gente esquece desse nosso médico das almas. Nós temos muitas vezes o apego afetivo. São os laços familiares, e aí a gente tem o filho ou o esposo que a gente acha que é nosso. São as relações muitas vezes doentias e que nos fazem mal, que nos maltratam e que a gente continua como se a gente gostasse de sofrer. Eu não faço aqui apologia para a gente ficar pulando de relação em relação. Mas se a gente percebe que a gente tem um relacionamento com alguém e aquilo não me faz crescer, aquilo afeta a minha autoestima e muitas vezes me desestimula e me desencoraja de enfrentar os desafios da vida, é importante a gente repensar. Muitas vezes a gente tem apego à nossa própria vontade. Numa conversação com alguém, principalmente nesses cenários atuais de política, eu não quero saber, na verdade, em quem o outro vai votar. Eu quero convencer o outro que o meu candidato é melhor do que o dele e nem estou me importando muito com a opinião dele ou com os argumentos que ele tem. E isso dificulta as relações. E nós precisamos das relações. Porque é através das relações que nós crescemos. Homem algum consegue evoluir moralmente sozinho. Intelectualmente até dá. Através do autodidatismo, a gente consegue evoluir intelectualmente. Mas para eu exercitar a paciência, eu preciso de alguém, de preferência que seja bem difícil. Daqueles que tentem me tirar do sério, porque desenvolver a paciência com um anjo não dá. Para que eu consiga desenvolver a mansuetude, eu preciso lidar com pessoas irritadiças, agressivas. Todos os nossos patrimônios morais são desenvolvidos assim, em contato com o outro. Por isso, a lei de sociedade é uma lei moral, que eu preciso do outro para poder aprender. Eu projeto os meus conteúdos internos no outro e assim consigo me perceber. Nós temos apego também a maus hábitos. Nós somos um ser de hábitos. E se não temos bons, vamos ter maus. E aí muitas vezes a gente se pega sem querer na maledicência, falando mal de alguém, julgando o outro. São hábitos. Estão no nosso automático. Mas nós também podemos desenvolver automatismos de ordem elevada. Por enquanto, na base do esforço. Me esforço para trocar os pensamentos deprimidos, pessimistas, por pensamentos otimistas. E aos poucos, ao longo de muitos anos, eu vou me flagrar tendo automaticamente pensamentos positivos ao invés de pensamentos negativos. Veja que tudo é uma prática. Então, quando nós nos desapegamos dessas pequenas coisas, nós percebemos que as posses não são mais importantes. Porque muitas vezes, e é um propósito elevado, os pais trabalham duro para dar um futuro digno aos filhos com o objetivo de dar uma certa segurança, a segurança material. Porque lá na frente, se ele passar por alguma dificuldade, ele vai ter aquele recurso de que pode dispor. Mas a gente se esquece que nós estamos nas mãos de Deus. Vejam a história de Jó. Jó tinha tudo. A sua família era um homem rico, bem posto na sociedade. Deus tirou tudo que ele tinha. E a única coisa que era dele, que lhe restou, foi a fé. Ele não perdeu a fé em Deus. Nem diante da tribulação. Essa é a nossa prova. Mediante as provas e expiações pelas quais nós passamos, como está a nossa fé? É aí que a gente prova o nosso testemunho. Essa é a nossa cruz. Jó perseverou e foi devolvido em dobro tudo aquilo que ele tinha. Esse é o prêmio. Por isso Jesus diz ao jovem rico: vende tudo que tens, porque não precisa de nada disso, e segue-me. É lógico que nós estamos na vida material e precisamos comer, precisamos sobreviver, precisamos vestir, precisamos nos locomover. Isso não é um apelo à mendicância, porque nós vamos gerar um problema para a sociedade. Imagine, tenho o meu trabalho, a minha casa, o meu carro, vendo tudo e viro um mendigo na rua, precisando da misericórdia dos outros. É um problema. Mas o discurso aqui é para que a gente reflita sobre o que é mais importante. Onde está o nosso coração? Nós vivemos no mundo, mas não podemos viver para o mundo.
O nosso objetivo essencial é o progresso como espíritos. E o que as coisas estão nos servindo para que a gente possa progredir espiritualmente? Ou são as coisas que me usam? Eu sou escravo das coisas. É justamente essa a nossa reflexão. Como Joana de Ângeles vai dizer, nós somos mordomos transitórios e não proprietários permanentes. Veja que coisa interessante. Eu trabalho, ganho meu salário e esse dinheiro vai passando de mãos. Esse salário vai para a padaria, vai para o mercado. Nada é de fato meu, nem o salário que eu ganho, nem o corpo que eu tenho, porque vai para o túmulo, como todos nós vamos um dia, se Deus quiser esteja bem longe, e nem o corpo é nosso, usamos enquanto estamos aqui. Então é interessante a gente fazer essas reflexões. Mas o jovem nega: Senhor, eu não posso te seguir agora. E se tu me amas, compreende a minha necessidade. E Jesus apenas lamenta, senta numa pedra e profere uma das passagens mais conhecidas de o Evangelho. Em verdade vos digo que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí os teólogos não são unânimes numa interpretação em relação a isso. Alguns dizem que houve um erro de tradução, porque camelo vem do hebraico gamai e poderia ter sido trocado ao invés de rede de pescar, que significa gamia. E aí a rede de pescar teria mais contextualização, porque Jesus estava falando para pescadores. Outros dizem que o camelo era uma espécie de corda muito espessa que prendia os barcos. E aí também há uma contextualização da corda do barco com a agulha. Mas o importante disso é que realmente a riqueza ou a prova dos bens materiais é uma prova muito difícil. Porque ainda que a pessoa que tem esses recursos nas mãos, ela tenha maior potencialidade de distribuí-los e de gerar prosperidade para muitos, ela também tem acesso às distrações do mundo material. Tem acesso, é uma porta para os desregramentos, para os exageros. E aqui nós não estamos falando apenas de dinheiro. Muitas vezes nós não temos dinheiro, mas temos recursos preciosos. Nós temos uma família equilibrada. Nos dias de hoje, isso vale mais do que muito dinheiro por aí. Nós temos a inteligência ao nosso favor. E como nós temos utilizado essa inteligência? Temos a capacidade de argumentar e de expor ao outro as nossas razões e até uma determinada de convencimento, uma determinada capacidade de convencimento do outro. Todos esses são talentos que Deus distribui para nós com o objetivo de sermos úteis, servos úteis na vinha do Senhor. E o bom ou mau uso de todos esses elementos nos será cobrado um dia. E aí, Jesus falando isso para os seus apóstolos, que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, eles lhe perguntam: mas Senhor, se assim o é, quem poderá salvar-se? E Jesus então diz: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E isso é emblemático. Como assim? Significa que homem algum poderá se salvar? Significa que se nós voltarmos os nossos olhos apenas para a vida material, nós não teremos salvação alguma. Ou seja, os homens que acham que conquistam uma posição de poder e que por isso estão a salvo, estão redondamente enganados. A salvação provém da nossa origem espiritual, provém da nossa origem divina. E mesmo que nós estejamos aos olhos do mundo perdidos, fracassados, humilhados, se nós estivermos bem perante a nossa própria consciência, nós estaremos salvos. Foi esse o discurso de Jesus ao jovem. Pensar que nós somos meros instrumentos na mão de Deus. E quanto tempo ainda nos resta? Nós vamos ver que o jovem já estava, embora jovem, próximo do fim da vida. E isso muitas vezes nos intriga,
Porque o movimento natural da vida é que alguém nasça, cresça, monte a sua família, envelheça e morra bem velhinho. Mas muitas vezes a vida contraria as estatísticas. E aí tem jovens que abandonam a vida, que têm uma vida muito curta. Por quê? Os desígnios de Deus, os desígnios insondáveis. E essa é mais uma razão para nós apressarmos o passo. Não para cultivar a ansiedade, mas para saber que nós desconhecemos os planos de Deus ao nosso respeito. O nosso tempo está contando, o relógio está passando. E o que nós temos feito em relação a essa construção do reino dos céus? Até aqui, nós temos vivido mais para a vida material ou para a vida espiritual? Ainda há algum tempo que nos resta. Não sabemos quanto, mas ainda há. Então, a partir de agora, não obstante as nossas escolhas até aqui, nós ainda temos tempo de alinhar a nossa bússola em direção ao ensino moral de Jesus. Aproveitar esse tempo que nos resta, porque não sabemos quando seremos chamados. E aí, Jesus fecha o raciocínio em relação a esse jovem, dizendo: quando o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, quem houver renunciado herdará a vida eterna. Observe que Jesus é muito cauteloso. Ele não diz que aquele que não o seguir terá o ranger de dentes e verterá o pranto para todo sempre. Nenhum de nós está fadado à desdita eterna. Pelo contrário, a nossa destinação é justamente o progresso, a plenitude e a felicidade. Mas o nosso grau de envolvimento com a mensagem cristã, o nosso grau de doação, o nosso grau de renúncia nos gerará um futuro mais ou menos venturoso. Essa é a grande lição. Herdar a vida eterna significa viver num grau de felicidade tão grande que nenhuma situação, por mais bem posta na vida material que alguém possa ter, chega próximo dessa felicidade. É uma felicidade inexprimível. E aí Jesus continua: contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. E isso é muito interessante, porque numa interpretação significa que no mundo nós podemos ser os últimos, os relegados, os humilhados, os pisoteados, aqueles que todo mundo profere impropérios, mas perante aos olhos de Deus podemos ser os primeiros. Como Jesus disse, aquele que quiser ser o primeiro no reino dos céus, se faça servo dos seus convivas, como ele mesmo se fez, o mestre maior. Um sol de excelentíssima grandeza que esteve entre nós, que veio por amor internar-se num planeta de provas e expiações com pessoas difíceis, atribuladas, imperfeitas, foi vilipendiado, flagelado, perseguido e crucificado sem precisar. Jesus tinha um amor tão grande pela humanidade, tem um amor tão grande pela humanidade, que ele veio ele mesmo mostrar qual o caminho, a verdade e a vida. E veio nos mostrar que é na humilhação aparente que nós ascendemos para Deus. E isso para nós é motivo de muita esperança. Porque se nós estamos vivendo numa plena felicidade, isso nos mostra que essa felicidade passa. Mas se nós estamos vivendo numa situação muito difícil, se a aflição toma conta de nós, se a dor nos visita, se nós sentimos o espinho na carne, como dizia o apóstolo Paulo, lacerar as nossas emoções, nós temos uma esperança. E isso também passa. E ainda que nós ocupemos os últimos postos aqui, os primeiros nos estão reservados do lado de lá. Mas essa passagem também tem uma outra interpretação. Significa que sempre há tempo, que há os trabalhadores da primeira hora, aqueles que foram chamados primeiro, que foram criados no berço do monoteísmo, que já amavam a Deus acima de todas as coisas e que receberam essas mensagens em boa terra. Mas nós estamos aqui,
20 séculos depois de todas essas cenas, estamos aqui. E conseguimos reconhecer a magnanimidade da mensagem do Cristo. Conseguimos reconhecer que Ele definitivamente é o Messias. Somos os últimos. E o tempo está correndo. E muitos só despertamos na hora da morte. Depois que a gente passou por todas as experiências, depois que a vida nos esbofeteou com todas as dores, só no momento derradeiro da nossa existência, muitos de nós despertamos. Mas sempre há tempo. E aí, Amélia Rodrigues, na obra Primícias do Reino, narra o fim dessa história, que não foi anotado pelos evangelistas no Novo Testamento. Ela vai dizer que uma semana depois do jovem travar esse contato com Jesus, ele competiu no tal campeonato de bigas. E no meio do campeonato, o seu carro se desgovernou. Ele perdeu o controle. E os cavalos passaram por cima dele, o matando na hora. Era jovem. Tinha a vida inteira pela frente, mas não contava com um acidente no meio do caminho. E naquele momento, ele, já desencarnando, com o seu peito aberto, vísceras à mostra, Jesus lhe aparece e lhe faz novamente o convite. Vem, quero a ti, larga tudo o que tens e segue-me. Observe que o convite, ele é repetido em todos os instantes da nossa existência, inclusive na hora da morte. E é lógico pensar que, embora aquele jovem não tenha decidido seguir Jesus quando ainda tinha uma condição mais confortável, ele também não foi fadado ao mundo inferior, porque ele, de fato, cumpriu os mandamentos, mas ele ainda não foi recebido com a glória eterna, a glória daqueles que renunciam a si mesmos e se entregam a Jesus. Um remorso se acerca daquele jovem. Ele percebe o quanto de tempo ele perdeu, porque a vida continua e não acaba com o corpo. E agora o horizonte que se descortinava para ele era o da vida eterna. E aí ele percebia que todas as riquezas que ele tinha não valiam nada para a vida eterna. É por isso que a gente precisa se desapegar. Que nem a propaganda da OLX. Porque nada do que a gente tem é nosso. Nosso é aquilo que a gente dá. E aquilo que a gente dá é o nosso patrimônio intangível. É a paciência para ouvir alguém chato, que está trazendo aquela conversa pela enésima vez, só naquela semana. É o sorriso de satisfação ao encontrar uma pessoa que, ainda que nos desagrade, a gente sabe que é nosso irmão. É nosso o trabalho, seja no centro espírita, seja no exercício profissional, seja dentro de casa. O lar, ele é o berço do protótipo da humanidade inteira. Jesus sempre disse isso. Quando ele enaltecia o amor aos nossos pais, honrai ao seu pai e à sua mãe. A família é o berço da construção do homem para a sociedade. E se a gente observa a sociedade desregrada e atribulada do jeito que está, é porque na família há também essa tribulação. Então, se nós quisermos uma sociedade melhor, vamos voltar os olhos para dentro de casa e perceber como que nós estamos educando os nossos filhos, como que nós estamos nos relacionando com os nossos próprios parentes. Porque nem sempre essas relações são tranquilas e afetuosas. Muitas vezes estamos ali perante um adversário de outros tempos. E é justamente por aqueles laços de sangue, é a forma que a espiritualidade tem para quebrar um pouco essa cisma, essa mágoa, essa angústia que vem de outras vidas. Então, sempre haverá tempo. E aí nós nos lembramos o que o Evangelho segundo o Espiritismo diz sobre os trabalhadores da última hora. Diz que o trabalhador da última hora tem direito ao salário, assim como os da primeira. Ou seja, nós não somos necessariamente piores do que
aqueles cristãos primitivos que dedicaram a sua vida e se doaram no primeiro momento. Mas há uma ressalva. É necessário que esses trabalhadores tenham se conservado com boa vontade à disposição do Senhor. Eles eram trabalhadores, só o trabalho lhes faltava. Ou seja, nós precisamos nos entregar, nós precisamos ter a boa vontade de servir, ainda que a gente não consiga, porque é difícil. Seguir Jesus é sair da nossa zona de conforto. Amar os nossos adversários é uma coisa bastante complicada. Primeiro porque, em geral, o adversário nem existe, a gente que inventa. E como é que a gente confabula com a própria mente? Olha, esse fulano não é seu inimigo não, você está achando errado. Porque muitas vezes a gente tem os nossos adversários internos e aí a gente projeta no outro. E aí transforma o outro no nosso pior inimigo. Veja Saulo de Tarso, completamente atribulado. Odiava Jesus. Jesus nunca houvera de feito nada. Uma forma de deslocamento da sua agressividade. Porque ele odiava tanto a si mesmo, por uma razão desconhecida, e acabou projetando esse ódio todo em Jesus, depois em Estevão, e assim foi saindo perseguindo cristão por cristão. E muitas vezes a gente faz isso nas nossas relações. A pessoa não nos fez nada, cismei, meu santo não bate, e quanto meu santo não bate, a pessoa não presta. Ora, que espécie de anjos somos nós, que somos balizadores daquilo que presta, e todo mundo que não combina conosco não presta? É interessante a gente refletir sobre isso. O diferente não é pior porque é diferente. É apenas um outro ponto de vista de ver a vida. Aquela pessoa passou por outras experiências, teve uma outra trajetória e pode me ensinar coisas que eu não sei. Porque ela passou por experiências que para mim são desconhecidas e a gente pode trocar. Observe que nós somos, ao mesmo tempo, professores e alunos nessa escola da vida. E a vida não é uma maratona para ver quem chega primeiro. Nós não temos competidores. A vida, na verdade, é uma grande caminhada, que a gente vai a passos lentos, de mãos dadas com o outro. Quando o outro está fraquejando das pernas, a gente dá uma força para ele levantar. E assim também ocorre conosco. Todos nós somos devedores dessa misericórdia. Nenhum de nós somos infalíveis. Em algum momento a gente vai cair. E no momento que a gente fraquejar, que bom ter um amigo fiel e sincero do nosso lado, que vai nos dar esse reforço. Que nós possamos nos lembrar disso para que a gente distribua essas flores no caminho e não espinhos. Para a gente não morrer só. Morrer só é muito triste. Embora a gente não precise do outro para viver, porque nós somos uma individualidade autônoma, viver confraternizando e se relacionando com o outro é bom demais. Enriquece a nossa vida. Então, tudo isso a gente pode refletir com respeito a esses ensinamentos de Jesus. E observe que a gente apegar-se às coisas é nada mais, nada menos do que o egoísmo. O egoísmo é ter para mim. É eu concentrar todos aqueles recursos que eu acho que preciso sob o meu poder, achando que sem aquilo eu morro. E nessas atitudes egoístas, quanta carência a gente não tem gerado. Porque se eu tenho essa ânsia de reunir tudo para mim, e o outro fica como? Será que eu não posso ter um pouco menos e ainda assim ser atendida nas minhas necessidades e o meu supérfluo atender uma necessidade do outro? E essas carências, eu nem me refiro às materiais, me refiro às emocionais mesmo. Muitas vezes dentro de casa eu me desdobro em afetos, cuidados com os meus filhos, mas quando eu vejo o outro na rua em sofrimento, viro o rosto, porque não é da minha família. Qual a diferença com o farisaísmo do passado? Que também virava as costas para os leprosos e para os pobres coitados que eram acolhidos na casa do caminho. Nenhuma. Se todos nós somos filhos de Deus e nós reconhecemos essa paternidade divina, isso significa que o outro é filho de Deus também.
ainda que eu o odeie, ainda que eu ache que ele não merece ser feliz. Merece sim. Todos nós somos irmãos. E essa fraternidade muda a forma como a gente se relaciona. Porque, em geral, a gente não odeia um irmão. A gente quer o bem. Quer que ele se dê bem, que ele cresça, que ele progrida, o mesmo bem que a gente quer para nós. E é assim que deve ser a nossa convivência com o outro, a fim de que a gente possa construir e ter acesso a essa felicidade desde a vida presente, ainda que relativa. E observe que o tempo sempre existe. Aquele jovem, no momento da sua morte, é recebido por Jesus. Não que ele tenha sido levado para os céus, mas ele teve a sua assistência. Por quê? Porque mesmo que ele não tenha se entregue totalmente numa renúncia completa, ele fez o bem. E o bem que a gente faz é nosso advogado em toda parte. Já dizia Emmanuel. Nada fica esquecido. Portanto, que a gente não se desestimule com a mensagem cristã. Ainda que a gente não consiga ser esse ideal cristão, como foram aqueles primeiros, Joana de Cusa, Maria de Magdala, Paulo de Tarso e tantos outros, Estevão, a gente consegue ser cristão do jeito que dá, com as nossas imperfeições, e Deus nos aceita. Veja o que ele disse ao jovem rico: eu quero a ti. Deus quer a nós. Ele nos ama não por nos admirar, porque, em verdade, se a gente comparar as nossas qualidades, por mais que sejam muitas, com as de Deus, a gente sai perdendo muito. Então Deus nos ama porque nós somos os seus filhos. Ele nos aceita do jeito que a gente é. Mesmo que a gente não seja ainda capaz de fazer os grandes testemunhos, a gente é capaz de ser útil e de servir aos nossos semelhantes e de fazer muito bem. No momento em que eu trabalho, por exemplo, para fazer uma sopa e saio para distribuir na rua, eu estou levando não apenas o alimento que vai saciar a fome, eu estou levando o meu tempo, estou levando a minha dedicação, estou levando e reacendendo a esperança de alguém que ia dormir com fome e que tem outro desconhecido que se preocupa com ele. No momento em que uma pessoa que está prestes para cometer um ato suicida liga para a gente, ou a gente percebe e conversa, eu estou levando não apenas palavras, eu estou levando amizade, estou levando atenção, estou levando um pouco de amor que pode, de certa forma, aplacar um pouco daquela dor imensa que aquela pessoa sente. Então, em qualquer parte, em qualquer situação, sob qualquer circunstância, nós sempre podemos ser úteis. Mas muitas vezes a gente esquece disso, subestima a nossa capacidade. Que nós possamos sempre estar reflexivos em relação a isso. E nos lembrar da parábola dos 2 filhos, que retrata muito bem a nossa situação aqui na Terra. Narra Jesus que um homem tinha 2 filhos, e aí os chama para trabalhar na sua vinha. O primeiro filho lhe diz: pai, vou, e não foi. O segundo filho lhe diz: pai, eu não vou, e mais tarde se arrependeu e foi. E aí Jesus pergunta aos seus apóstolos: qual dos 2 fez a vontade do pai? Sem sombra de dúvida, o segundo, porque ainda que tenha dito primeiro que não ia, mais tarde se arrependeu e acabou indo. E assim também somos nós. À época de Jesus, se nós estivermos encarnados, provavelmente estávamos entre a turba que pediu a sua crucificação. É difícil pensar sobre isso, mas é muito provável que isso tenha acontecido, porque se nós estivéssemos entre os cristãos primitivos, provavelmente hoje, 2018, não estaríamos mais no planeta de provas e expiações. Não padecendo das provas e das expiações, talvez a título de missão. Mas ainda que naquela época houvesse tido uma recusa, agora a mensagem do Cristo para nós faz sentido.
E nós estamos aqui numa quarta-feira à noite, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, porque isso nos faz bem, nos faz recobrar o ânimo para os desafios da vida. Então nós somos como o segundo filho da parábola, que dissemos primeiro não, mas agora estamos arrependidos e queremos trabalhar na vinha do Pai. Então trabalhemos, arregacemos as nossas mangas e trabalhemos, não num esforço operoso para fora. Veja que a caridade material, ela é muito importante, mas a caridade moral é ainda mais difícil e vai nos fazer desenvolver as virtudes que ainda não alcançamos, que ainda não logramos. Mas para desenvolvê-las, precisamos voltar os olhos para dentro de nós, analisar as nossas más tendências. Em que nós temos errado? O que tem nos causado sofrimento? E o que a gente pode mudar agora na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso modo de proceder, para que a gente não sofra mais. Allan Kardec, na obra Céu e Inferno, diz que o espírito padece dos sofrimentos gerados pelas suas próprias imperfeições. Então, se a gente não quiser mais sofrer, é fácil. É só a gente se livrar das imperfeições. Mas as imperfeições não é algo que um acessório, como um relógio, que eu tiro e não tenho mais. As imperfeições fazem parte de quem eu sou hoje. Então eu preciso me transformar. Converter essas imperfeições em virtudes à base do esforço. Santo algum foi feito à custa de pão de ló. Não houve nenhum privilegiado na criação. Deus não faz predileção de pessoas. Todos passaram pelas provas como nós hoje passamos. Mas aqueles que já alcançaram um patamar evolutivo elevado souberam renunciar. Souberam trabalhar a favor de si mesmos e a favor dos nossos semelhantes. E na caridade, que nós citamos como a distribuição da sopa, deram o seu próprio coração, como Paulo disse em suas epístolas. E dar o coração é perceber que quando a gente entrega um prato de sopa, o maior beneficiado não é quem está na rua estendendo as mãos para receber. Somos nós. Porque é através desse trabalho que a gente se aproxima de Deus. É através desse trabalho que a gente vai construindo um sentimento. Observe, a gente tem ações caridosas para construir o sentimento do amor. Tudo, absolutamente tudo na doutrina de Jesus que se resume ao amor são ações externas para que eu possa desenvolver sentimentos mais elevados. Que nós nos sintamos otimistas e esperançosos a fazer isso, meus amigos. Porque a espiritualidade nos assiste. Embora nós estejamos num planeta com experiências dolorosas, muitas vezes nós somos envolvidos por densos nevoeiros. É aquele pensamento aflitivo que muitas vezes nem é nosso, mas se acerca de nós. Existe também uma espiritualidade que se volta para nós e nos assiste. E no momento em que a gente ora, ao elevar os nossos pensamentos ao Criador, a gente se conecta com esses espíritos de escola. Portanto, veja que só depende da gente sintonizar com uma ou com outra faixa. E quando a gente fala do trabalho, significa que no momento em que eu me volto para ações do bem, eu estou construindo hábitos edificantes, construindo aquilo que no futuro serão automatismos morais elevados. E quem trabalha está muito ocupado para pensar em amargura. É por isso que Divaldo Franco diz, repetindo Joana de Ângeles, só é solitário aquele que não é solidário. Porque no momento em que eu parto para ajudar, por um instante, eu esqueço da minha própria dor. Eu vejo uma dor do outro, que é tão mais gritante do que a minha, que às vezes eu sinto até vergonha da dor que eu tenho, que é um nada em relação àquele sofrimento. Vejam, aqui mesmo na nossa cidade, Irmã Dulce, o quanto que ela precisou padecer em termos físicos da doença, principalmente nos últimos dias de vida. Em momento algum fraquejou
ou deixou-se vencer pelo desânimo. Assim também nós, que não somos ainda uma irmã Dulce, mas que estamos a caminho, nós teremos esses desafios para vencer. Mas qual será a nossa dose de perseverança no ideal? O mundo é cheio de convites e de armadilhas para tirar a gente do prumo. Mas o nosso grau de persistência e de perseverança vai fazer a diferença no futuro. É a diferença dessa herança divina que nos aguarda e que nos espera. E ainda que nós tenhamos feito más escolhas até aqui, ainda está em tempo da gente reavaliar. Então, meus amigos, já caminhando para o final, veja que nessa discussão das posses e do reino de Deus, que nós possamos, repetindo Jesus, pensar naquelas posses verdadeiras. Não entesoureis na terra os recursos de toda sorte, porque as traças corroem, os ladrões roubam, podem lhe espoliar. Mas aqueles patrimônios que a gente deixa no campo intangível, os afetos que a gente conquista, lembrando que os afetos são laços e não algemas. Ou seja, eu, quando amo alguém, e observe que para amar alguém, eu não preciso viver junto, morar junto, beijar e fazer outras coisas. Amar é um ímpeto do coração. É como se fosse um liame, um laço, espírito a espírito. Eu posso amar a todas as criaturas, como Jesus, que ama a humanidade inteira. Mas esse amor, ele não pode dar nó. Ele não pode ser uma algema em que eu me sinto presa ou sinto que o outro é minha propriedade e está preso a mim. Ainda que o outro não me ame, ainda assim eu posso amá-lo. Amá-lo onde ele estiver, ainda que o outro não mais esteja encarnado entre nós. E muitas vezes a gente perde os nossos afetos cedo. Um pai, uma mãe que se vai, ou um outro afeto querido. Eles continuam vivos, porque a vida continua, aqui e no mundo das causas. E este amor que a gente conquista também é patrimônio nosso. Eles vão nos acompanhar aonde nós estivermos. Basta pensarmos neles, nos bons momentos que passamos juntos. Lembrar sempre de uma forma positiva, com uma emoção positiva. Desapegar-nos vai nos conferir a liberdade. E a liberdade vai fazer com que a gente seja capaz de alçar altos voos. Há muitas moradas na casa do nosso Pai. Há um mundo imenso, com muitas oportunidades de luta, de serviço e de felicidade, que a gente vai descortinando aos poucos, à medida que a gente vai progredindo moralmente. Então, que nós sejamos prisioneiros e apegados somente ao Cristo, porque a verdade liberta. Boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.